Boa noite, irmãos. Estamos no capítulo 8, no tópico 11 a 17, né? Foi o que foi dado para a gente trabalhar hoje. Feliz de estar de volta no Evangelho, 2 semanas que eu não vinha compartilhar com vocês, hoje deu certo. Então, eu vou começar a leitura, depois eu trouxe alguns textos que a gente vai refletir em cima sobre essa questão dos escândalos. Então, nossa leitura hoje é escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, corte-a. Se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas móis que um asno faz girar e que o lançavam no mar, no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de seu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes 2 e seres lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes 2 e seres precipitados no fogo do inferno. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 6 a 9, e capítulo 5, do versículo 29 e 30. Então, agora, Kardec comenta, No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, choca a moral ou a decência. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arrude. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo porque seu orgulho sofreria com ele e a consideração de que desfrutam ficaria diminuída entre os homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quando lhe basta para que sua consciência permaneça em paz. São segundo a palavra de Jesus, séculos brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregado, é muito mais geral, razão pela qual, em certos casos, não se compreende o seu significado. Então, ele falou o escândalo de uma maneira mais vulgar do que seria, e agora ele vem dizer como seria na questão evangélica. Já não é somente o que choca a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda reação má de indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral, Então, ele vem falar que não precisa de repercussão, Porque, às vezes, escândalo você está associado quando se descobre alguma coisa, A gente está acostumado com esses escândalos que a gente está vendo na televisão agora, com política, com tudo. E ele fala que não, Independe dessa repercussão. Porque, às vezes, você comete esse tropeço, esse escândalo, e ninguém fica sabendo, Quer dizer, não é um escândalo? É um escândalo, porque ele fala aqui que é imperfeições e vícios. Então, um pouco antes, o Eugênio comentou sobre adultério e falou lá, se você deseja uma mulher, já no seu pensamento, ali você também está cometendo adultério. Então, escândalo vai muito além, é muito do que a gente, da nossa intenção, da nossa consciência, que está ligado às questões morais. Aí ele continua. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, em razão de sua imperfeição, se mostram inclinados a praticar o mal, e porque as mais árvores dão maus frutos. Deve-se, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando a expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, buscarão um remédio no bem.
né? Então, ele aqui fala que a gente está nesse mundo de expiação e prova, né? Então, claro que nosso degrau de evolução, a gente vai cometer esses erros, esses tropeços, a gente tem vícios, a gente tem imperfeições. Então, é algo necessário, né? É isso que ele fala aqui. E quando a gente estiver cansado de tanto sofrer devido a esse mal, né? Aí a gente buscará o remédio do bem. E ele continua. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal Deus faz emergir o bem e que os próprios homens utilizam as coisas mais ou sem valor. Sendo assim, dirão o mal é necessário e durará sempre, porque se desaparecerá. Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil tentar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, já não haveria necessidade de castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída por homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão felizes por serem bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, né? Então, ele mostra que quando a gente conseguir, né, viver só para praticar o bem, sem esquecer essa questão dos vícios, né, a gente superar essa parte que a gente está vivendo agora neste mundo e ficar em mundos mais adiantados, a gente vai ver que o mal vai ser excluído, né? É aqui que ele fala, tal virá a ser a Terra quando houver progredido bastante. Mas enquanto alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos do mundo que se tornaram felizes. Aí ele comenta o que Jesus falou. Mas ai daquele porque venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez seu pai sofrer. Passa ele pela pena de talião. Mas mesmo essa circunstância não pode servir de desculpa ao filho, que por sua vez terá que ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se a vossa mão é causa de escândalo, corte-a. Figura energética que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e todo princípio vicioso. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortado uma das mãos do que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vida, da vista do que lhe servir os olhos para conceber mais pensamentos. Jesus não disse nenhum absurdo, para que saiba compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Entretanto, muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo faculta. E a gente já comentou isso antes, né? Que o Espiritismo é a chave para abrir as portas para a gente entender muita coisa. Porque muito das frases de Cristo, das palavras das parábolas, né, foram naquele tempo ainda assim interpretadas de uma maneira muito literal. E o Espiritismo abriu para a gente a mente para hoje, né? Como ele veio trazer, né, que é o Consolador, para a gente entender tudo que ele passou realmente para a gente. E quando ele fala, se a vossa mão é causa de escândalo, corta, ele pede para a gente aqui, né, em todo o texto, na verdade, ele trabalha a questão da reforma íntima. Isso é muito presente em toda essa parte desse capítulo, né, quando ele fala, corte-a, né, você cortar, né. Então, se é você que tem que cortar, você tem que tomar consciência de que você precisa cortar, né? E ele não está falando na forma literal, ele está falando na forma de você criar consciência do que está ali criando essas imperfeições, esses vícios, né? Esses escândalos, esses tropeços na nossa vida. Então, a partir que você entra na sua consciência, para você entender o que é que está lhe causando isso, então você dê um fim àquilo, né? Você corte. É isso que ele está querendo dizer no texto. Então, assim, como eu falei, esse texto é uma elevação de consciência. É para a gente entender o que a gente tem que se conhecer para se melhorar, né? Como Santo Agostinho fazia todo dia, né? Fazia aquele exame de consciência.
para poder a gente evitar esses tropeços, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue evitar esses tropeços, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem a capacidade de enfrentar várias coisas e não temos, né? Todo mundo já passou por isso, né? A gente acha que a gente é forte o bastante, quando a gente passa, a gente vê que a gente tem que evoluir, porque a gente não se conhecia, né? Então a gente tropeça aqui, tropeça ali, né? Vai se enganando, mas a gente vai aprendendo, né? Porque como Jesus falou, tem que haver esses tropeços, que é para a gente tomar consciência e um dia a gente evoluir até o momento de que a gente não precise mais, né? Que a gente entenda que o remédio é o bem. Então, para a gente entender um pouquinho tudo isso, eu peguei alguns pedaços de texto de alguns livros que nos remetem a essa questão da consciência, essa questão da gente entender que a gente precisa se conhecer para a gente se melhorar. Então, eu peguei um livro que é Em Busca da Verdade, é de Divaldo Franco, né? Não sei se alguém já leu, mas eu vou ler só um pequeno trecho, né? Porque é bem longo os capítulos dele, então não dá para ler tudo. Mas é um capítulo que se chama Experiências de Iluminação. E no texto tem um trecho que ele fala aqui. Cada experiência do carreiro orgânico faculta-lhe conquistar mais conhecimentos e melhor capacidade para desenvolver os sentimentos, aumentando a habilidade para entender-se, para compreender as demais criaturas e amar-se amando-as. Não fossem tais oportunidades e não veria como compreender-se as diferenças psicológicas, intelectivas, morais, orgânicas, econômicas, de saúde que caracterizam a mole humana. Reduzindo-se o ser a uma única experiência corporal, ele o fadado a carregar o peso do acaso feliz ou desventurado, impondo-lhe um destino que não tem direito nem recurso para modificar, submetendo-se inerme às injunções desgovernadoras da fátua ocorrência, né? Então, ele vai dizer assim, se a gente só tivesse uma chance, quer dizer, que tinha gente que estava feliz, tem gente que sofreu um monte de infortúnio e ia ficar por isso, né? É isso que ele está dizendo aqui. Então, através das reencarnações, no entanto, o livre-arbítrio, facultando-lhe a eleição do bem ou do mal sofrer, da alegria ou da tristeza, da desgraça ou da ventura, por conta a única fatalidade que existe, melhor dizendo, o determinismo que se lhe impõe é a plenitude, que cada qual adquire conforme o empenho e a luta a que se consagre. Assim sendo, a aprendizagem do bem viver, do desfrutar da saúde integral, é feita mediante erros e acertos, como tudo quanto diz respeito à existência em qualquer forma, através do qual se expresse. O equívoco de agora enseja-lhe reparação posterior. O acerto de um momento abre-lhe espaço para novas conquistas, impulsionando-o irremediavelmente para a harmonia consigo mesmo e com o cosmos. A viagem evolutiva, embora seja individual, impõe relacionamentos valiosos que contribuem para os resultados amplos e benéficos, favorecendo toda a sociedade com os recursos para que exigem condições gerais de equilíbrio entre todos e, por consequência, de paz e de bem-estar. Né? Então, aqui ele fala sobre a chance que a gente tem nas reencarnações de, com os erros, a gente aprender, né, e virar acertos mais para frente. E, no final, ele fala sobre a questão de ajudar o próximo, né, porque a questão moral também está ligada à questão da gente fazer o bem. E o bem não é só para a gente, é o bem para o nosso irmão também. Então, ele vem dizer isso aqui no final, que para que exista paz e bem-estar, nós temos que fazer o bem para nós e para nosso irmão. Né? Aí eu fui dar uma olhadinha no livro de Memórias de um Suicídio, estamos em setembro ainda, né, e eu estava revendo algumas coisas desse livro, por causa do mês contra, né, o suicídio. E eu achei um trecho bem interessante do livro, que é sobre os cursos que eles faziam no plano espiritual. E um deles é o nome do capítulo, que é Conhece-te a ti mesmo. Né? A importância tão grande, né, da gente se conhecer, que tanto a gente tem que buscar isso aqui, como a gente tem que buscar isso no plano espiritual. Né? Porque isso é a chave para tudo, né? É a nossa consciência. Então, no livro fala assim: e nestas mesmas análises entrava a necessidade de estudarmos a nós próprios, aprendendo a nos conhecermos intimamente. Exames pessoais melindrosos eram efetuados com minúcias aterrorizantes para o nosso orgulho e para a nossa vaidade. Paixões daninhas que nos haviam ajudado na queda para o abismo.
né, ele vem dizer que quando ele começa a se conhecer, ele começa a entrar numa área, né, que ele cai na vaidade, no egoísmo, porque todos nós temos isso dentro da gente, né? Então, estudar ele, né, ele fazer esse curso para se conhecer, era ir mais fundo, né, do que ele imaginava. Era entrar na questão da sua vaidade e do seu egoísmo, e isso era muito duro para ele enfrentar isso. Aí ele fala, ao mesmo tempo, enriquecendo as aulas mistas, adquiríamos o duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos pares como de nossos irmãos de infortúnio, o que nos conferia valioso conhecimento da alma humana. Então, a gente vê que essa luta não é fácil, é difícil. A gente vai tentar se aprofundar, né? Vem aí a filosofia também tentando ajudar um pouquinho as pessoas, né? Hoje está bem alta a filosofia, aqui no Brasil também. E justamente é essa busca de se conhecer para poder se melhorar. Porque se a gente não se conhecer e não souber nossas sombras e nossas fraquezas, é o que Divaldo fala sobre a questão das sombras, a gente não consegue se melhorar. Bem, e para finalizar, eu trouxe um texto de Emmanuel que fala sobre escândalos em nós, né? Que aí ele vem dar o arremate sobre essa questão dos escândalos e do nosso melhoramento. Só um minuto para abrir aqui o livro. Eu não me prendi muito a cada pedacinho do texto, né? Mas eu sei que todo mundo vai me ajudar, tem muitos pequenos detalhes, né, para se comentar. Quando Jesus fala, ai daquele, né, que cometeu escândalos, né, nesse caso, eu vejo muito como uma questão dele se lamentando, porque eu acho que ali ele sabia que aquele que cometeu escândalo, né, vai ter que se reerguer depois, né, porque vai ter que passar pela questão da lei da ação, reação, então ele vai ter que se soerguer nesse sofrimento, porque cometeu esses tropeços. Então ele fala ali, né, não de uma maneira assim, chateada, né? Vamos dizer com uma maneira de lamentação, porque vai ter que passar por isso. Bem, o livro de Chico, que Emmanuel escreve Escândalos de Nós, se chama Rumo Certo, é o capítulo 34. E ele fala, acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança, será sempre o processo mais eficiente para liberar-nos da influência de escândalo, quais que eles sejam, né? Então, ele pede assim, tenha calma, reflita, né? Reflita antes de você cometer o escândalo, né? Para tentar ser evitado, né? Não poucas vezes demoramos-nos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Teremos errado, reconheçamos. Lamentar-nos, porém, indefinidamente, seria o mesmo que segregar-nos em remorso, não só improdutivo, mas destrutivo também, porquanto comunicaríamos o fogo de nossas próprias inquietações a entes que mais amamos. Né? Então, ele fala que a gente não fique mergulhado no remorso, né? Que isso é improdutivo, é destrutivo para a gente e para aqueles que estão em nossa volta. Né? Então, ele dá um alerta para a gente, né? Que todos cometem tropeços, então não precisa você cair na amargura, você precisa apenas se corrigir. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-nos voluntariosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. Né? Queixar-se alguém de si próprio por 1, 2, 3 vezes, quanto às dívidas e aos defeitos de que lhe onere o caminho, será claramente compreensível. Mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar a situação, pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação. Né? Então, ele fala que a gente pode se lamentar, né? E a gente se lamenta, né? 1, 2, 3 vezes, ele diz, não tem problema, né? Faz parte. Mas que a gente não deixe isso, que seja todo dia, você se lamentar e não fazer nada para mudar, aí ele fala que é uma perturbação, né? De nada vai adiantar. Aí ele fala, recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio.
a conclamar-nos ao próprio burilamento e utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedido, dos recursos em mão, comandando as oportunidades que o tempo nos faculte para empreender as renovações de que sejamos carecedores. Somos espíritos eternos, por isso, conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado, do que evidencie de útil e de preparar o futuro para que o destino se nos faça mais elevado, lembremos-nos de que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez. Erros teremos perpetrados inúmeros, né? A gente está aqui, a gente sabe que imperfeitos e vamos cometer mesmo. Aí, débitos, temos ainda enormes, né? Ele fala. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis, uma vez que quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. E ele termina o texto assim, né, dizendo que a gente aproveite o nosso tempo, que a gente tente se melhorar, que a gente ajude os irmãos que estão ao nosso lado, né, e eu acho que a mensagem desse texto é esse mesmo, se trabalhar pelas nossas questões morais, fazendo bem para nós, né, com a elevação de consciência e para quem está ao nosso lado, né, para que a gente possa crescer junto, né, e alçar esse mundo melhor que a gente está procurando. Então é isso, eu vou deixar para vocês comentarem agora. Obrigada. Obrigado, Cris, por esse trabalho, por esse belíssimo trabalho, né? Parabéns. Aí acompanhamos-te nessa viagem, né? E eu acho que foste muito feliz nesse relacionamento, nessas vinculações que fizeste com o texto principal, com os textos auxiliares. Parabéns. E nos deste também a oportunidade de que possamos debater entre nós este tema e tentar aprofundar mais ainda o que nós estamos aqui buscando, né? Então, neste momento, eu abro o período para os irmãos que quiserem se colocar, tá bom? Fazer observações, questionamentos. Então, estamos à disposição dos irmãos. Posso falar, Antônio? Sim, claro, Elisângela. Seja bem-vinda. Pode falar, claro. Obrigada. Boa noite a todos. Cris, mais uma vez, parabéns, né? Suas leituras, explanações, assim, reflexões sempre bem lúcidas, os textos que você sempre busca, nos faz refletir, assim, por um momento a gente para, como o Antônio falou, a gente dá aquela viajada, assim, né? Que às vezes no meio das tribulações do dia, das preocupações, a gente deixa escapar, né? Aí quando a gente tem esse momento de parar e ter essas leituras, esses textos que você traz para a gente, é muito bom. Obrigada, viu, Cris? Parabéns mais uma vez. E, assim, só para falar, assim, o que me ocorreu, né, que eu consegui refletir, como a Cris falou, né, mas, assim, eu consegui sintetizar na minha cabeça o que ficou muito claro dentro do texto de Cris, né, das reflexões dela, é que, assim, o que nós temos que fazer, de fato, é a questão da reforma íntima, que isso é uma busca, né, um autoconhecimento que a gente tem que fazer aqui, e a evolução continua quando a gente passa para o plano espiritual, né, conforme o que a Cris falou. Então, assim, é uma busca incessante, então a gente está sempre em evolução e a partir disso é só através de autoconhecimento, né, porque assim como as dificuldades que nos amadurece, que nos faz evoluir, a questão da reforma íntima também é primordial, né, para a evolução, uma vez que quando você deixa de estar ruminando tantos sentimentos, pensamentos inferiores e se cercando de uma vibração muito inferior, que vai te fazer ficar naquela frequência, naquela sintonia dos irmãos em inferioridade evolutiva, então é de extrema necessidade, né, a
questão da reforma íntima. Então, não é você se acomodar, porque eu sou imperfeito mesmo, eu sou ser humano, eu tenho o direito de errar, sim, temos, mas a partir do momento que a gente toma essa consciência, vamos buscar se melhorar, né? Porque senão, o que é que estamos fazendo aqui, né? Se a gente se acomodar, dificuldade todo mundo tem, vamos se lamentar, não vou procurar me melhorar. O que é que eu vim fazer aqui então, né? A Joana de Ângeles, no livro que eu estou lendo, que é Momentos de Consciência e Saúde, um dos capítulos que no momento eu não me recordo exatamente qual título, ela fala que, assim, eu vou falar com minhas palavras, tá, gente? Claro que ela é bem mais rebuscada do que eu, lógico. Ela fala, né, em outras palavras, que quando você vive de lamentações, de reclamações, envolto nessa atmosfera negativa, já é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Já está se tornando algo patológico. Você precisa de ajuda profissional. Então, resumindo, é se trabalhar mesmo, né? É fazer a reforma íntima necessária. Só isso, meus irmãos. Foi o que eu consegui absorver das reflexões maravilhosas da Cris. Obrigada, Antônio. Vou passar para os irmãos aí. Boa noite. Muito obrigado, Cris. Muito importante essas reflexões. E vamos prosseguir abrindo o microfone para outros irmãos que desejam se colocar. Val, gostaria de participar? Senhor Antônio, eu estava entendendo o que Cris falou a respeito de cortar a mão, né? A gente cortar ter a consciência do que a gente está fazendo, né? Das coisas, e se for correto ou incorreto, a gente ter as condições da gente pensar e tirar aquilo ali, cortar aquilo ali, porque às vezes os maus pensamentos, né? Ele atrapalha muito na nossa evolução, né? na nossa evolução. E o certo é quando a gente que não estiver correto, a gente cortar logo, né? Foi mais ou menos esse entendimento que eu tive. Passa aí a palavra. Muito bom, irmão Val. E é isso mesmo, vamos prosseguir. Olha, Tony está pedindo a palavra. Tony, por favor. Boa noite. Boa noite. Esses itens, o 11, 13 e 14, ele está nos explicando o quê? Quando a gente passa na rua, que vê um aleijado na calçada, e diz, nossa, coitado, as mãos, a cera atrofiada, os pés. Então, esses itens aqui, ele está explicando o porquê. E quando você vê um cego de nascença, então são provas que eles muitas vezes pediram para vir. Por quê? Porque seus braços, suas pernas, em vidas passadas, se viram de escândalos. Seus olhos se viram de escândalos. Então eles reencarnam com esses defeitos físicos, justamente para pagar esses equívocos de vidas passadas, né? O item 15, tal estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído, tal será o da Terra. Ou seja, é a famosa transição que tanto a gente fala, né? Agora, o planeta está em transição. Aí, o que dá nada essa transição? A transição é justamente isso. No vulgo popular aqui da gente, é a peneira. A transição é a peneira. Aqueles que pegaram a ferramenta mediúnica e derem continuidade na sua jornada evolutiva, talvez reencarnem no planeta Terra já em outra
em outra faixa vibratória. E aqueles que estão aí ainda sem despertar, ou que já despertaram, mas aí ficam naquela, deixando para depois, eles vão ser convidados a se retirar desse planeta em outras encarnações, encarnando em planetas inferiores. E o item 16. Mas aquele por quem o escândalo venha a dizer o mal, sendo sempre o mal. Aí é aquela história no livro dos Espíritos, tem uma pergunta que eu não lembro o item, que diz, mas por que que Deus cria o espírito mal? Aí a resposta é não. Deus não cria ninguém mal. Ele nos deu livre-arbítrio para decidir. Todos nós sabemos quando a gente está fazendo algo de errado. Agora, muitas vezes a gente age usa o livre-arbítrio de uma forma equivocada. Então, mesmo você vindo nessa encarnação, sendo mal, digamos, e servindo de instrumento para o próximo, ver aquele equívoco na gente e servir de exemplo para não fazer, mesmo assim, aquele que está ali naquela encarnação voltada à prática do mal, o peso dele não é menor, por ele estar servindo de ensino, digamos assim, aos outros irmãos a evolução espiritual. Então era essa contribuição que eu queria compartilhar diante da minha interpretação aqui, e passo a palavra aí para nosso irmão Antônio. Muito obrigado, Tony. É importante a reflexão, importante a associação, né? E vamos prosseguir com o microfone aberto para ver até onde a gente consegue chegar hoje, né? Vamos ver quem é que vai suceder nessa conversa. Bom, parece que está todo mundo satisfeito. Senhor Inácio, gostaria de tomar a palavra? Com certeza. Agora, um pouco chateado porque o Tony adivinhou os temas que eu ia tratar, ele já adiantou, porque ele está lendo meu pensamento. Mas eu vou enfocar de uma outra forma. No item 11, está dito assim: melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé, melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho. Então, como o Tony colocou, será que aqui não está justamente a reflexão para a gente observar que entrar na vida é justamente a reencarnação? Então, eu na vida anterior usei mal meus braços, saí batendo em Deus e o mundo, aí eu desencarnei, tal, e aí diz, olha, para você corrigir, você vai nascer sem os braços. Então eu vou entrar na vida sem os braços. Pode ser por aí. Então, esse é um ponto para a gente refletir. Então o Tony já abordou, eu estou só colocando que dentro da citação do Cristo já fala alguma coisa para a gente refletir. E o outro ponto é exatamente tal é o estado dos mundos adiantado, dos quais o mal foi excluído. Então está sendo dito para nós aqui que existiam mundos que estavam na condição semelhante ao do planeta Terra em que nos encontramos. Mas esse planeta evoluiu
O mal foi de lá excluído e é considerado agora mundo adiantado. E ele complementa dizendo: tal virá a ser o da Terra. Então, nosso planeta não vai se acabar em fogo, nosso planeta não vai se explodir. Não. O nosso planeta tem o mesmo destino dos planetas evoluídos. Tal virá a ser o da Terra. E aí é aquela história, Deus, Jesus, a equipe espiritual, vai modelando e reestruturando tudo como tem que ser. A gente, nós, essas formiguinhas do planeta, podemos cooperar. E aí está dado a nós toda essa estrutura para que a gente colabore, né, com energias e vibrações salutares, benfazejas, auxiliando, fazendo participação especial nessa equipe que saneia o nosso planeta. Então, a gente ainda tem um futuro à nossa frente. Não há por que desesperar. A vitória é nossa. O planeta Terra continuará existindo. E como o Tony colocou, vamos fazer o que puder hoje, porque se eu desencarnar e eu tiver que voltar para a Terra, eu quero achá-la melhor. Então, se eu cooperar aqui, quando eu voltar, eu vou me sentir mais confortável. Então, eu estou sendo até um pouco egoísta, porque eu estou trabalhando para mim, no futuro. Porque eu não quero ir para os planetas inferiores. Eu quero estar do planeta Terra melhorado para frente. Porque todos nós estamos aqui querendo a nossa melhoria. Por isso estamos juntos. Né? Então, eu parabenizo a Cristiane pela exposição da noite de hoje. Fiquei feliz por ver a alegria que constantemente, durante a sua explanação, ela transmitiu para todos nós. Então, foi uma noite de evangelização e de paz de espírito, vê-la sorridente, alegre, satisfeita, lendo para nós e explicando para nós as palavras do Mestre Jesus. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Inácio. Muito obrigado a todos pela participação, especialmente ao trabalho, ao brio, à disponibilidade, sempre apresentada por nossa irmã Cris, né? E a qualidade das suas apresentações, né? Das suas dissertações. Bom, eu entendi, só pegando uns poucos minutos, que esse capítulo nos fala do esforço que nós devemos empreender para corrigir as nossas más tendências. Então, Paulo, em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, ele diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho, isto é, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. Bom, conforme o seu Inácio colocou e Tony colocou, o exercício do livre-arbítrio começa bem lá atrás, né? Então, começando na reencarnação, o espírito ele já se compromete, né, em renascer para determinado roteiro, não é? E ele vem preparado, ou melhor, para exercer determinado roteiro, e ele já vem preparado para que digamos, esse roteiro lhe seja facilitado no âmbito físico e no âmbito espiritual, no âmbito social, no âmbito, digamos,
em que o Espírito vem para aprender, não é? Digamos assim, o que ele vem corrigir. Sim, meus irmãos, nós estamos falando de corrigendas. Nós estamos corrigindo os nossos defeitos. Estamos nos esforçando por corrigir nossas más tendências. Então, quando nós que estamos estudando o Evangelho, somos alunos do Mestre Jesus, aspirantes a ser homens e mulheres de bem. Quando nós entendemos, e nesta fase, já com alguma instrução do que nos compete fazer para a nossa evolução espiritual, candidatos que somos a essa transição, que primeiramente ela acontece em nós, a transição planetária atinge primeiramente o planeta que eu sou, o universo que eu sou. E na medida em que eu me esforço, em que eu conheço e entender o valor dessas corrigendas, eu consigo elevar a minha mente a outros patamares de raciocínio que me permitem que a minha conduta ela seja diferenciada a partir desse momento. Que eu começo a enxergar realmente aquilo que deve fazer brilhar meus olhos e pulsar o meu coração. Eu sei que todos nós ainda são sofridas as corrigências. Como diz Emmanuel, no texto, no capítulo 22 do livro Vinha de Luz, falando sobre corrigendas, ele diz que atormentam as corrigendas e são sofridos os açoites da experiência. Mas se a criatura souber vencer as primeiras provas com determinação, ele entra na fase do conhecimento das suas próprias necessidades e aceita a luta pela nutrição espiritual. E o próprio testemunho de serviço diário se torna expressão da melhoria de si mesmo. Isto é, se eu consigo entender a razão das razões, a verdade que Jesus Cristo nos traz no seu Evangelho, eu consigo praticar, apesar de todos os sofrimentos e todas as dores, eu vou estar munido de todas as ferramentas para eu poder avançar e me corrigir. Tem tanta coisa que eu posso evitar hoje para que amanhã não me cause sofrimento. Quais são as mutilações que eu diariamente me habilito por atos impensados, por pensamentos inadequados e que me vão custar tormentos futuros, tormentos atuais, tormentos nesta minha encarnação, tormentos no plano espiritual para quando voltar para lá. Essas decisões eu posso tomá-las agora. Então, quando no Evangelho diz: se a tua mão for causa de escândalo, corta. São esses equívocos que nós ainda hoje fazemos. É o que é falta de humildade, o que é falta de resignação,
porque a ponderação do orgulho e do egoísmo ainda me leva a cometer. Esses são os, digamos, os órgãos que eu tenho que cortar. Entenda-se órgãos no sentido figurado. Tudo aquilo que me afasta do caminho de Deus, sejam os pensamentos, sejam os instrumentos, sejam as intenções, sejam as ações, eu tenho que cortar. Porque se eu não fizer, amanhã eu estarei naquela posição do cego que, embora tendo o instrumento visual, eu não vejo. Estarei no papel do paralítico, que, embora consiga andar, eu não vou para canto nenhum. Estarei no papel do surdo, que, embora tenha toda a instrumentação necessária para ouvir, porém eu não escuto. O meu destino. Então, meus irmãos, nessa condição, eu volto a citar Emmanuel, que diz: o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Meus irmãos, se nos encontrarmos, pois, mais perto do Pai, mais perto de Jesus, mais perto de sermos homens e mulheres bons, aprendamos a compreender o amor da educação divina. Meus irmãos, agradeço por esse tempo.